A caça. Você conhece o padrão. O predador sente fome. O predador caça a presa. O predador mata a presa. Certo? Errado. Às vezes a presa reage. Integrantes da mesma equipe ficam confusos. Erros grotescos são frequentes. Mas o caçador que presta atenção a todos os desastres sobrevive. 6 predadores, com artifícios incríveis, nos mostram o que é necessário para dar o golpe letal. O monstro pré-histórico aguarda o sol nascer. Nessa ilha indonésia, ele é o manda-chuva da área. Esse dragão de Komodo pesa 136 quilos e é o lagarto mais pesado do planeta. Ele tem 3 metros de comprimento, garras de 7,5 centímetros e uma capacidade olfativa espetacular. Conforme a temperatura se aproxima dos 38 graus, o dragão procura um buraco com água. É nessa região que o Rusa unicolor mata a sede. Os veados sabem que o dragão os observa. Eles não vão abrir mão da água por causa de um predador tão lento. O dragão se aproxima de forma despretensiosa. Ele espera. E então, quando os veados acreditam que estão em segurança, arrisca seu golpe. Não deu certo. Veados são rápidos. Eles fugiram. O que deu errado? O dragão fingiu ser um espectador inocente e se aproximou. Sua velocidade máxima é de 19 km por hora, muito mais lento que o veado. Normalmente, ele ataca sua presa quando está a 1 metro de distância. Os veados o viram, o que ativou um instinto de fuga do bando. Mais importante, ele não conseguiu usar sua arma secreta. O dragão muda de estratégia. Crescer nessa região significa correr o risco de ser comido por outros dragões. Komodos são canibais. Especialmente dos dragões mais jovens e ingênuos. Mas os jovens também são ágeis. Fora de alcance, o adulto aguarda pacientemente. Dragões jovens representam 1/10 da dieta dos dragões adultos. O jovem sente que esse é o único local seguro. Ele está certo. Komodos adultos são desajeitados ao escalar e os galhos finos das árvores podem quebrar por causa dos 136 quilos do adulto. Desta vez, a juventude venceu a idade. Outro fracasso. O estômago faminto do Komodo exige uma nova estratégia. Se você não consegue matar sua própria espécie, procure sobras. A praia é um prato enorme de alimentos descartados. Sua língua vibrante e agitada localiza carcaças próximas.
Ele sente o gosto no ar ao captar moléculas e enviá-las ao órgão de Jacobson, uma espécie de super nariz que fica dentro da boca. Algo cheira bem. Para ele. Várias articulações móveis da mandíbula permitem que ele abra a boca o suficiente para engolir peixes inteiros, com ossos e tudo mais. Ótimo. Ele não comia há dias. Ele pode devorar cerca de 80% do peso corporal, o equivalente a 1.200 hambúrgueres, de uma vez. Mas essa refeição foi composta apenas de restos. Mas cada sobra conta. Tartaruga. Mas outro dragão já está jantando a presa. É melhor roubar um pouco que restou. Depois de uma leve intimidação, nosso oportunista ataca o alimento. O dragão menor fica por perto e observa o evento curioso. Nesse dia, ele se aproveitou de várias situações, mas não foi responsável por nenhuma. A situação se desenrola conforme o dragão imaginou, apesar dele estar bem longe do búfalo. Ele tem uma arma invisível. Veneno. Suas mordidas liberam veneno de lagarto único na corrente sanguínea do búfalo. As substâncias do veneno são tão potentes quanto as do veneno da cobra mais letal do planeta, e em pouco tempo farão o búfalo entrar em choque. Com a impressionante força da mordida, os 60 dentes cerrados do dragão causaram uma ferida aberta, que com a força do seu pescoço musculoso, colocaram material tóxico a 2,5 centímetros dentro do corpo do búfalo. Nesse momento, ele segue a presa e aguarda. Se estiver a favor do vento, é capaz de determinar precisamente a localização da presa no raio de quase 10 quilômetros. Conforme o veneno corre pelo corpo do búfalo, impede que o ferimento do animal passe pelo processo de cura. A pressão arterial diminui e ele enfraquece. A água acrescenta uma segunda força invisível. Bactérias presentes na água repleta de fezes, que entram no ferimento e garantem uma infecção nociva. O búfalo tenta se defender pela última vez contra o dragão. Ele entra em choque e seu organismo começa a parar de funcionar. É hora do jantar. Não importa se o dragão gosta ou não, o búfalo será devorado em família. Foi uma caçada longa e exaustiva, mas o veneno funcionou perfeitamente. Foi liberado com apenas uma mordida, ou seja, ele evitou qualquer lesão. Imagine um predador tão forte que teria uma mordida superior à de um leão, tigre ou urso. Essa beleza procura nas planícies africanas a sua próxima refeição. As hienas são excelentes recolhedoras de restos, mas podem caçar se for necessário. Ultimamente, ela passa por uma onda de azar.
Seus filhotes precisam do seu leite rico em proteína. E ela não consegue produzi-lo se não comer. Ela precisa de comida e precisa imediatamente. A hiena sente um leve odor de carniça e se desloca na direção do cheiro. Ela é capaz de sentir o cheiro de carne a mais de 1 quilômetro de distância. Nas planícies, leões fizeram uma vítima. Estão se alimentando de um gnu e ela adoraria fazer parte do banquete. Outras hienas tiveram a mesma ideia. Mas os leões não são hospitaleiros. Eles são 2 vezes mais pesados que ela. Forçar a barra é arriscado. Leões matam hienas regularmente. No mês anterior, a mãe dessa hiena tentou roubar carne de 2 leões. Foi uma perda dolorosa. Ela sabe dos riscos, mas a fome supera a precaução. Esses leões vão defender sua presa a todo custo. Mesmo assim, ela decide tentar. Ela se aproxima. E escapa por pouco. O que deu errado? Ela se une às 2 outras hienas para tentar pegar um pedaço da presa dos leões. Para conseguir, o grupo precisaria de 4 hienas para cada leão. Mas sem o reforço necessário, os 3 leões eram fortes demais e o plano fracassou. Não faz sentido desperdiçar mais energia nesse local. Quando roubar fica difícil, as corajosas caçam. Especialmente porque, ao redor das planícies, as delícias se proliferam. Os machos topes estão concentrados nos duelos anuais para garantir uma fêmea. E alguns estão totalmente exaustos. Ela os observa de perto. Sua estratégia: acertá-los quando estiverem deitados. A hiena se aproxima, torcendo para permanecer despercebida. Foi uma tentativa ridícula. Ela não planejou o ataque. Simplesmente tentou se aproximar e morder o tope, enquanto ele estava deitado. Mas a estratégia da hiena a entregou, e o grande antílope era rápido e forte demais. Os topes são um dos mamíferos mais rápidos do planeta, alcançando velocidades de até 80 km por hora, 15 a mais que as hienas. De volta à estaca zero. O tope precisa ficar parado antes dela poder tentar de novo. A hiena se desloca mais ainda pela planície num local onde sua intenção não levante suspeita. Seu plano é prendê-lo com suas mandíbulas. Hienas têm a mordida mais forte do reino dos mamíferos e fazem até 450 quilos de pressão.
Se ela conseguir prender qualquer parte do tope, sua mandíbula gigante e músculos poderosos do pescoço, projetados para levantar presas pesadas, farão com que ela fique agarrada ao animal. Bingo! Outro alvo. Ela se aproxima escondida. A hiena perde a presa. Outro fracasso. Mas ainda não acabou. Esse tope reagiu. Fracasso duplo. O que deu errado? O tope começou a correr antes que ela conseguisse fechar as mandíbulas. Mesmo assim, ela conseguiu agarrar o animal, mas ele passou por cima dela. Topes pesam 140 quilos e são altos. Hienas pesam 70 quilos. Sua única arma é a mordida forte. A força do peso da presa foi superior à força da mandíbula do predador. Por isso, a presa inverteu os papéis com o caçador e atacou. Os chifres de 38 centímetros do tope poderiam ter causado lesões graves. Se ela tivesse sido ferida, não conseguiria mais caçar. Para derrubar um desses topes, ela vai precisar de apoio. O que não falta é ajuda num grupo de hienas. O bando é comandado pelas fêmeas dominantes e é como se fosse uma gangue exclusiva para mulheres. Os machos são menores e as fêmeas controlam o acesso à comida, acasalamento e hierarquia dos integrantes. Ela reúne um grupo de caça e volta para o local. Finalmente a hiena tem força. Até a vovó está acompanhando. Os topes veem as hienas imediatamente. Um grupo de caça é muito mais fácil de notar que uma hiena solitária. Sem demora, eles voltam a pastar e a descansar. As duas hienas líderes se aproximam cuidadosamente e em silêncio. O tope dorminhoco está distraído. É uma vitória. Cada hiena consegue comer 18 quilos de carne, osso e chifre de uma vez. O que deu certo? O alvo delas já estava exausto. Elas miraram o local perfeito. A barriga macia. O peso de 136 quilos de uma hiena faminta rapidamente cansa o tope. Caçar é mais desgastante que recolher restos. Mas dessa vez as hienas conseguiram um ótimo retorno para o investimento. Elas costumam roubar a presa de outros caçadores mais bem-sucedidos frequentemente. Mesmo se esse caçador for um famoso cachorro de 30 quilos. Os mabecos são exatamente isso, cachorros, e as hienas estão mais próximas dos gatos. Quando os dois se encontram, brigam que nem cães e gatos. As hienas são 3 vezes mais pesadas que o cachorro, mas os mabecos são mais rápidos. Os cães menores se unem para atacar a frágil parte posterior da hiena e usarem seu grupo maior contra ela. A única defesa da hiena é cavar um buraco.
Eles precisam ter cuidado com as mandíbulas da hiena. Ela fica quieta até os mabecos perderem o interesse. A matilha é liderada pelo macho e pela fêmea alfa. Seus filhotes têm apenas 6 semanas de vida. A matilha precisa caçar diariamente se quiser alimentar essa prole cheia de energia. Mamãe e papai reúnem as tropas. O macho alfa confia na sua audição afiada para localizar presas. Nesse dia, ele ouviu um impala. Alguns se aproximam. Outros se espalham pela área para atacar o bando por todos os ângulos. A estratégia do mabeco é trabalhar em equipe para forçar a presa a ficar num espaço aberto, onde outros integrantes da matilha possam atacar. Impalas se isolam. A tática desses veados é correr em zigue-zague pelo mato, mas a matilha de mabecos cerca o bando. Conforme os impalas tentam fugir, os cachorros diminuem o espaço. Os mabecos têm energia para manter a velocidade de 55 km por hora por 5 km. Ou seja, a perseguição é longa. Finalmente, o alvo está definido. Assim que se aproximam, o terreno muda repentinamente. E o plano falha totalmente. Os mabecos têm medo de crocodilos. Logo, o rio fundo os obriga a parar. Foi um fracasso. O plano parecia consistente. Eles se dividiram e isolaram um impala do bando. A presa tinha sua própria estratégia. Correu para a água deliberadamente. Foi um contragolpe inteligente. Com apenas 33% de chance de ser capturada por um crocodilo contra 80% de ser capturada pelos mabecos, ele fez a melhor escolha. A matilha se reúne e volta para o refúgio durante o calor do dia. Eles vão esperar até o entardecer antes de caçar novamente. Os mabecos gastam muita energia a cada perseguição. Essa matilha precisa de uma recompensa rapidamente. Gorjeios agudos melhoram o ânimo e reúnem a matilha. Chegou a hora de caçar novamente. O macho alfa lidera o grupo. Impalas novamente. Os cães se dividem para se posicionarem nos flancos ao redor das presas. Por serem os maratonistas da África, os mabecos têm coração e pulmões grandes que ajudam na velocidade e resistência. Já as orelhas grandes funcionam como radiadores de calor, ajudando a mantê-los frescos. Os mabecos caçam se revezando, alternando-se para exaurir completamente o impala. Mas o impala corre na direção do mesmo rio. O veado se cansa facilmente na água, e os mabecos sabem.
Dessa vez, os cães atravessam o rio. Sucesso. O Impala estava exausto por causa da perseguição e o nado consumiu o pouco de energia que ainda tinha. Os cães foram inteligentes e usaram a parte rasa do rio. Os mabecos não gostam de água, a não ser que tenha carne ao alcance. Assim como a hiena, eles estripam a presa. Mas não há hierarquia nesse grupo. Todos os mabecos têm sua vez. Eles vão consumir o impala em menos de 10 minutos. Apesar disso, eles não são os predadores mais cruéis da região. Caçar gasta energia, especialmente se o animal ainda está aprendendo. Esse jovem leopardo procura seu jantar. Ele ficou junto da mãe por quase 2 anos, mas nesse momento está sozinho. A essa altura, ele comeria qualquer coisa, até um porco-espinho. As presas do leopardo não precisam correr, elas têm uma fortaleza natural. Mas o leopardo é muito imaturo para saber disso. 30.000 espinhos de 30 centímetros estão entre o leopardo e sua refeição. E isso é um problema complicado. Ele sabe que os porcos-espinhos são vulneráveis na parte inferior, mas não consegue descobrir um meio de chegar até essa parte do corpo da presa. Ele teve a ideia certa, mas a execução foi muito longe da perfeição. Os espinhos são capazes de causar lesões infecciosas que podem ser letais. O leopardo testa os limites, sem saber exatamente o que fazer. Uma reação deixa claro que é melhor recuar. – 1-0 para o porco-espinho. Essa foi uma lição dura. Ele sabia o que precisava fazer. Virar o porco-espinho de cabeça para baixo para dar uma mordida letal. Mas o leopardo tinha pouca experiência em ataques e os porcos-espinhos permaneceram unidos, tornando a tarefa mais difícil. No fim das contas, ele teve sorte de escapar apenas com uma pata ferida. Ele poderia ter sofrido uma morte longa e dolorosa. Incapaz de correr por causa da pata ferida, ele tenta uma estratégia totalmente diferente. O leopardo não pode correr, mas consegue pular. As planícies estão repletas de impalas. A pele do leopardo é perfeita para se camuflar na vegetação. Ele aguarda pelo momento em que o impala fique numa área ao seu alcance. O ataque precisa ser exato. Ele erra e começa a perseguição. Normalmente, leopardos conseguem alcançar 56 km por hora, mas ele está com a pata lesionada. Segundo fracasso. Esse plano era consistente. Um ataque silencioso vindo diretamente de cima. Leopardos são fortes e ágeis o suficiente para obterem sucesso com essa estratégia. Para amenizar a queda de 9 metros, ele estica o corpo para aumentar a resistência do ar, enquanto seus membros musculosos absorvem o choque. Ele acertou a área de ataque perfeitamente, mas houve um problema. O salto foi alto demais. Enquanto ele estava no ar, o impala teve tempo de fugir. Sua estratégia é promissora.
Ele decide tentar de novo. O leopardo encontra uma árvore mais baixa e sobe nela despercebido. O impala vai se alimentar das flores e frutas da árvore. O lugar perfeito para uma emboscada. Capturou. Ao contrário dos mabecos e das hienas, ele mata estrangulando. Seu segredo para o sucesso foi um salto mais baixo e esticar o corpo para aumentar a área de contato. Um leopardo usa as 4 patas para imobilizar a presa. O impala não tinha chance de fugir. Esse sucesso se deu a partir do fracasso. Como todos os predadores que lutam para sobreviver, os que aprendem com os erros são os que triunfam.